você viveu nos anos 2000, é impossível não lembrar dos uniformes vermelhos, gravatas, corredores de escola e uma música que tocava em todos os lugares. Se tem um país que nunca deixou o RBD partir, esse país é o Brasil. Shows históricos, multidões, lágrimas, amor incondicional, mas também uma dor e silêncio e saudade. Esse é o nosso RBD. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Stephanie, então se você gosta do Rebelde, gosta de RBD, se você é um RBD até hoje, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então, sem mais delongas, chega mais para mais um vídeo. Em 2004, lá no México estreava a novela Rebelde. A ideia era simples, colocar adolescentes no colégio interno. Só que ninguém imaginaria que esses adolescentes, esses jovens, se transformariam no maior das bandas de todos os tempos, que marcariam as gerações. São eles, Anaí, Christopher, Christian Chaves, Maite Perrone, a Dulce Maria e Afonso Ferreira. Eles não somente eram atores, eles se viraram grandes símbolo da nossa voz adolescente, nossos rebeldes. E aí eles se tornaram grandes fenômenos. E o sucesso veio do México, Brasil, América Latina, Europa, shows lotados, aeroportos tomados por fãs, recordes quebrados. O RBD se tornou um dos maiores grupos de todos os tempos. No Brasil, a febre foi histórica. Rebelde tinha trilha sonora, a adolescência de uma geração inteira. Quando o RBD chegou aqui no Brasil pela primeira vez, ninguém estava preparado para a histeria. Era comparado como grandes fenômenos mundiais da música. As turnês aqui no Brasil foram algumas maiores de suas carreiras. Shows lotados, ingressos esgotados em tão poucos tempos, milhões de fãs cantando juntos com a mesma voz as músicas em espanhol, mesmo sem entender a letra. Mas só que um desses momentos marcariam a carreira deles para sempre. Em 4 de fevereiro de 2006, numa tarde de sessão de autógrafos e um mini show deles ali no estacionamento de um supermercado no shopping de São Paulo, foi marcado por uma grande tragédia. A tragédia deixou 3 pessoas e muitas pessoas feridas por causa de uma histeria ali dos fãs quando o grupo entrou nos palcos. Os organizadores do evento estimaram ali o público aproximadamente somente de 3.000 pessoas e apareceram 10.000 pessoas. Tudo começou quando o grupo entrou no palco, começou a cantar a primeira música. A barreira de proteção que eles colocaram ali não era apropriada para um show do tamanho que eles tinham proporcionado ali para o público. Então os fãs começaram a empurrar uns aos outros, querendo chegar mais perto da banda, e acabou que um cai, outro cai por cima, e vai pisando, e virou aquele caos todo, e deixou muitos pais preocupados. Nossa, foi uma grande tragédia, assim, que deixou eles bastante abalados. A Anaí chegou em alguns momentos, chegou a pedir calma para o pessoal, mas aí o amor, a histeria dos fãs ali era tanta que ninguém deu ouvidos, e isso abalou eles profundamente. Eles chegaram a prestar homenagem, falar que sentia muito, deu os pesos, respeitou a dor dos familiares e a dor deles também, e eles ali meio que ficaram muito abalados com isso. Mas apesar das dificuldades, o Brasil ainda continuou no coração deles. E foi nas ruas de São Paulo onde eles gravaram o clipe da música Se Aparecer. Foi um dos momentos mais incríveis, e toda vez que eu vejo esse clipe eu falo, esse clipe foi gravado aqui no Brasil. Foi incrível. Mas como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. E em 2008 eles anunciaram o fim da banda. Eles teve a turnê de adeus e tudo mais, e deixaram milhões de fãs assim, chocados, tristes, né? Eu, como a RBD, eu fiquei muito triste quando soube que Rebelde ia se separar, porque, nossa, era algo incrível que tinha acontecido na nossa geração, e marcou muito, muito mesmo todos nós. Quem aí não queria ser a Mia, a Roberta, a Lupita? Eu, particularmente, eu era a Mia. Eu brincava de Rebelde com minhas primas e eu era a Mia, eu tinha que ser a Mia. E engraçado que na época tudo se encaixava perfeitamente. Minha personalidade da Mia, meio que mitidinha. A minha prima um pouco mais rebelde, como a Roberta, a outra um pouco mais tímida, como a Lupita. Então, a gente ficava brincando horrores de rebelde. Mas foi muito ruim ver quando eles se separaram. E o que restava pra gente era só os DVDs mesmo, dos shows que eles fez, da Live Hollywood, Live Rio, e é isso. O que sobrou pra gente foi só a saudade. Mas foi uma saudade que a gente pôde começar a matar em 2020, em meio à pandemia,
Anaí, Christopher, Christian e Maite Perrone, eles anunciaram a música Sempre Estarão Aqui, que foi uma música que eles gravaram para os fãs, né? Na música fala que mesmo que depois de muito tempo eles ainda estavam perto, por presente pelos fãs, tipo, como uma carta aberta para os fãs, falando que mesmo depois de todo esse tempo eles ainda estavam perto dos fãs. Gente, quando eu vi essa música pela primeira vez, eu juro pra vocês que eu chorei. Pode ser feio isso? Sim, pode, mas eu chorei, gente. Rebelde nunca foi uma fase. RBD nunca foi uma fase no coração de fã de RBD. Se você concorda comigo aí, então já deixa o seu like aí. É isso aí. E aí, logo após desse anúncio, eles gravaram uma live, um mini show, onde eles cantaram alguns dos sucessos de Rebelde. E ali a gente já pode ter um sinal que algo grande estaria por vir. E sim, veio, gente, veio. E o reencontro deles veio em 2023 com a Tour Sou Rebelde, né? Sou Rebelde Tour, em que passaram por vários países, eles voltaram pro Brasil. Gente, eu jurei pra vocês que eu queria ir, mas eu não consegui. Eu falhei como fã, falhei como RBD. Mas eles veio e aí eles gravaram uma nova música, Cerquita de Ti, que foi mais uma música emocionante que todo mundo acho que não é possível um fã de RBD não ter chorado escutando Cerquita de Ti. É impossível, gente. A música é linda, é linda, linda, linda. Mas o Rebelde continua sempre no coração de todos nós. Aí. Mas a gente espera sim que eles se reencontrem novamente, que eles possam fazer mais uma turnê de saudade. Porque, gente, foram 15 anos pra gente ver todos eles juntos. Afonso não estava por perto, porque ele tinha outros planos da vida dele. Temos que entender o lado dele também. Ele tem outros projetos, outros sonhos, outros planos, né? E há indícios que foi ele que deu o primeiro passo para poder RBD acabar lá em 2008, né? Não sei se é real isso, mas dizem que eles fizeram um acordo entre eles. Quando um quisesse sair do RBD, o RBD teria que acabar. E pelo que disseram, o Poncho que teve esse pé inicial para poder acabar com o RBD, queria sair, então, né? E depois disso a gente pôde ver muitas coisas, bastidores. Teve entrevista da Anaí falando que durante o Live Rio, que todos eles saíram para comemorar e ela não queria ir porque ela estava no quarto tendo crise de ansiedade, né, pânico, essas coisas assim. E todo mundo achava que ela não queria porque ela era mentira, essas coisas. Gente, a Anaí sempre foi um doce, né? Não tem como não amar a Anaí. A Anaí sempre foi uma querida. E a gente fica triste ver quantas coisas aconteceram nos bastidores que não foram reveladas para nós, que agora, depois de muitos anos, a geração que cresceu com eles sabem do que aconteceu e ainda continua amando ele. A gente continua amando a RBD. A RBD foi incrível. A RBD foi um marco da minha geração, da minha vida, da minha história. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje contando um pouquinho dessa história para vocês e falar um pouquinho também da minha experiência com a RBD. O RBD não foi apenas uma banda, foi um sentimento que o Brasil sempre fez parte dessa história. Mesmo com altos e baixos, despedidas e reencontros, o legado permanece vivo, porque algumas histórias nunca acabam de verdade. Se você esteve lá ou só apenas sonhou estar lá, essa história também é sua, você também faz parte disso. Talvez é por isso que o RBD permanece vivo até hoje, por causa do amor dos fãs, do amor incondicional dos fãs, que é um amor de verdade. E é incrível. E se o RBD faz parte da sua vida, já se inscreva no canal, já deixe o seu like, para você ter mais histórias assim como essa, de nostalgia, de sentimento gostoso, aquele quentinho no coração. Então é isso, te vejo no próximo vídeo e beijos!